Irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Matele FM, nós estamos num processo de continuidade dos trechos do Evangelho de São Lucas e que vem tratando do tema da fé, da nossa confiança em Deus e da nossa atitude diante de Deus com a oração. Hoje no templo nós temos duas figuras, uma do fariseu, e um fariseu era alguém exemplar para todas as pessoas, porque todas as atitudes do fariseu eram dignas de serem vistas, copiadas inclusive. Em voz alta ele diz no templo: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo, procuro fazer caridade, eu sou bom diante do Senhor. E ao mesmo tempo entra um cobrador de impostos, uma das figuras mais mal vistas no meio social, porque ganhava frente ao lucro que obtinha quando cobrava os impostos e colocava pesos muito grandes sob as costas das pessoas. Mas agora é a atitude diante de Deus. Qual a oração mais ouvida por Deus? A primeira leitura apresenta que Deus escuta todas as preces, todas as orações, desde a oração bem feita, bem elaborada, até a oração mais simples possível. Oi, Jesus, apenas. Passar na capela do Santíssimo e saudar Jesus. Todas as orações são escutadas por Deus. Porém, aqui nós temos uma atitude interior. Vocês já devem ter visto pessoas que dizem não vir à igreja porque as pessoas olham para elas. Eu não vou à igreja porque as pessoas ficam olhando para mim, ficam reparando as minhas roupas. Quantas vezes eu já ouvi isso? É o caso do fariseu. Quando a gente não olha para Deus, se os olhares de vocês não estiverem voltados para Deus, vocês vão olhar para qualquer um que estiver ao lado de vocês. Vocês vão desviar o foco da atenção, o foco da motivação de estar aqui, se os seus olhos não estiverem voltados para Deus. Isso é uma atitude hipócrita, não buscar a Deus com esse receio, essa desculpa, porque se alguém está dizendo que o outro está olhando para ele, botando reparo nas coisas e nas roupas dele, é sinal de que é ele que não está olhando para Deus. Às vezes o outro não está nem aí para ele, para vocês verem que a atitude é do coração. Quando os nossos olhos não estão focados em Deus, nós desviamos o nosso foco, a nossa atenção. E aqui nós temos uma atitude muito orgulhosa do fariseu. Eu mereço, porque eu faço isso. Eu sou bom, eu sou o melhor, eu faço todas as coisas. Onde está a humildade? Não existe. Ao contrário dele, embora fosse uma pessoa que estivesse distante de Deus, porque a sua vida, infelizmente, estava toda imersa num pecado, na injustiça pela cobrança de impostos. Mas havia uma humildade muito grande diante de Deus. Ele reconhece: meu Deus, eu sou um pecador, eu não sou digno de estar aqui nesse lugar, mas que o Senhor tenha piedade, tenha misericórdia, olhe para esse pobre, humilde, pequeno pecador. Esta deve ser a nossa atitude diante de Deus, uma atitude muito mais reflexiva de um Deus que nos leva a pensar, a ver aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa consciência,
do que propriamente por fazer muitas coisas. Porque eu posso fazer demais, eu posso jejuar todos os dias, mas aquele jejum não servir de nada, porque ele não me leva à reflexão. A atitude hoje é de olhar para a própria consciência. O que eu trago na minha consciência? Qual a verdade sobre mim? Não há como se esconder diante de Deus. Deus sabe tudo. Deus tem o raio-x, da nossa consciência, do nosso coração e da nossa vida. E quando nós somos capazes de nos colocar nessa atitude de plena humildade, Deus nos faz ver, Deus nos faz enxergar quais as mudanças, as transformações, a melhora, a evolução pela qual precisamos passar para sermos cada vez mais parecidos com Ele. E quando a gente vai pensar a nossa reflexão, o que a gente traz dentro de nós, eu gostaria que a gente pudesse hoje refletir sobre o quê? Nós estamos num tempo muito difícil das nossas vidas. Nós estamos há uma semana de tomar uma decisão muito importante, a decisão de quem vai governar a nossa nação e a nossa pátria. E aí eu quero começar dizendo: a maior liberdade que nós temos é da nossa consciência. Não estou aqui para dizer que A é melhor, que B é melhor, de forma alguma. Eu quero que a gente reflita. É isso que eu quero convidar vocês a pensar. Como aquele que chegou diante de Deus e colocou o seu coração. Porque a gente sabe que na hora da gente fazer a nossa escolha, somos apenas nós, eu e a minha consciência. Não é o meu grupo que de repente me leva a pensar e a dizer para eles que eu sou de A ou sou de B. E diga-se de passagem que nós estamos numa encruzilhada muito difícil. Quando a gente vai olhar um propósito cristão, um propósito humano, não tem nenhum que corresponda a isso. Por isso que está difícil. Não tem alguém que realmente a gente possa dizer: nossa, esse aqui realmente é alguém que vai conduzir bem, é capaz. Esse aqui é bom, é capaz. Não temos, infelizmente. Nós carecemos disso. Mas como nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão é muito importante, nós precisamos pensar, como dizia o filósofo Aristóteles, que é um filósofo lá da Grécia Antiga, bem das bases da formação do pensamento ocidental, a gente tem que sair do pensamento da causa formal. O que é a causa formal? O que a gente vê só com os nossos olhos. Aí a gente vê duas pessoas. Se a gente for pela causa formal, pelas duas pessoas, a gente não sai de casa para votar. Se a gente for na causa eficiente, como nos diz e ensina o filósofo Aristóteles, o que é a causa eficiente? A gente tentar pensar com a nossa consciência qual que é a engenharia, a arquitetura que está por detrás de cada projeto, porque nós não estamos votando em duas pessoas. A gente precisa pensar nos projetos, nas ideologias. Eu não estou dizendo projeto de quem vai dar isso, quem vai dar aquilo, quem vai pagar tal, vai pagar tal. Não, isso é causa formal. Eu estou dizendo da causa eficiente. O mundo hoje passa por um processo de ideologização. Muitos vão dizer e vão querer desconstruir esse pensamento dizendo que isso aí é teoria da conspiração. Não é. Lá em Karl Marx, que é um grande pensador, mas um pensador de esquerda, ele vai dizer o quê?
a gente precisa desconstruir tudo que é grande, tudo que molda o pensamento. O que é grande, o que molda o pensamento? Religião é grande, e não é só a cristã, a gente tem várias, mas a religião dá uma moral para a gente. Toda religião tem um código moral. A gente tem que desconstruir famílias, e a gente vai desconstruir famílias, porque aí ninguém vai formar moral, ninguém vai formar consciência, ninguém vai educar ninguém. A gente vai desconstruindo as grandes instituições. Porém, lá no início das propostas, dos pensamentos comunistas, bateu de frente. Não tem como, imagina você desconstruir a religião só falando, desconstruir a família dizendo que sua família não presta. Não dá. Você não consegue desconstruir com os adultos. O que começa a ser feito? E aí o pensamento vai sendo modelado. Vamos trabalhar as crianças. Ah, padre, teoria da conspiração. Comecem a pensar os filósofos. Michel Foucault e outros mais, Simone de Beauvoir. Todos esses filósofos vão dizer: você não tem identidade, ninguém pode te dar uma identidade. Ou seja, ninguém pode te dar uma identidade cristã. Ser cristão é ter uma identidade, você vai construir. E o pensamento começa a ser modelado. Há uma tendência muito grande, e muitas mulheres enchem o peito, para dizer: eu sou feminista. O feminismo também é uma construção de pensamento. Por quê? A partir do momento que alguém diz para você, que você, mulher, que tudo que você faz é construção. Construíram a maternidade para você. Construíram essa ideia de que você pode cuidar do seu lar. Tudo é construção. Vocês são iguais. E eu vou chegar lá, na questão de gênero. Vocês são iguais. Com isso você começa a desconstruir a família. Minha gente, acorda. A mulher tem sim um lugar especial. Tem um jeito de ser. É a mulher que gera. A mulher tem um cuidado especial, até o modo de pensar. Se depois que a gente morrer pegar uma unha nossa, vai saber que aquela unha é de homem, que aquela unha é de uma mulher. Tudo vai sendo feito. Vai desconstruindo a família cristã, família religiosa, a família unida, porque a família unida ela vai se expandindo, ela é grande, muito mais forte do que a gente não ter vínculo nenhum. Então a gente vai perdendo a nossa força de luta. A gente vai permitir o aborto, porque muitas mulheres morrem vítimas de aborto. Eu tenho 12 anos de padre, 12. Até os ateus chamam a gente para ir nos velórios. Eu nunca fui num velório de uma menina que tenha morrido por causa disso. É lógico que existe, eu estou dizendo da minha experiência. Tá, se é uma questão de saúde pública, a gente tem que liberar o aborto. Minha gente, se tem 200 mil mortes por causa disso, de meninas que abortam e tal, onde que estão os túmulos, os 200 mil túmulos? Há muitas informações e até dados que às vezes são colocados que não dizem respeito à realidade. Como os grandes, a gente não coloca ideias, a gente não muda a cabeça deles, a gente começa a mudar as crianças. A ideologia de gênero não existe. Não existe. Comecem a ver as arquiteturas, as engenharias para a sexualidade, que já vão ensinando para as crianças. Menino, você não tem identidade,
Você não é homem, não é mulher, não é macho, não é fêmea. Você que vai decidir quando você crescer. Aí são capazes de dizer que se você retira isso, a criança vai ser o que ela quer. Gente, preciso ter muito cuidado. É lógico que nós estamos em tempos difíceis, mas pensar, a maioria das pessoas está tentando escolher por duas pessoas. A gente precisa escolher com a nossa consciência. Que projeto de vida, que projeto de pensamento, que projeto de identidade eu quero para mim, no caso de vocês, para os filhos de vocês, para o futuro. É uma questão de consciência. Porque mentira tem muitas. Tem mentira de um lado, tem mentira do outro. Eles acham que a gente é idiota, bobo. Mas na minha sã idiotice e ignorância, eu penso exatamente nas ideologias que estão por detrás. E nós somos cristãos e católicos, e mais uma vez reafirmando, cada um é livre para tomar a decisão que quiser. Mas como cristão e como católico, eu estou dizendo da minha posição e está em conformidade com a igreja. Comunismo não combina com as ideias de Jesus. Comunismo é ateu. E o discurso é falacioso, é esse. Você tem liberdade, liberdade de religião, liberdade de expressão. Será que temos? Com todas as censuras que a gente tem visto? Se a gente olha vários lugares de esquerda no mundo, comunistas, você não tem liberdade religiosa, como se prega, como se diz até a instalação. Não tem. Há países em que os padres saem, os poucos, que têm coragem de ser cristãos e católicos, normalmente são formados em Roma. Eles não podem voltar para os países de origem. Saiu de lá, sabe que é padre, foi para estudar, não entra mais. E a gente fica pensando que, isso aqui nunca vai acontecer, isso aqui está longe de nós, liberar aborto, ideologia de gênero, isso é coisa de padre, discurso de religioso. Tudo bem, cada um é livre para pensar o que quiser, e isso cada um é livre, mas sinceramente, analisando a minha consciência, eu quis falar isso para vocês. E aí, como aquele sujeito que chega, ele e a consciência dele e Deus, cada um que é dono da própria consciência, vai fazer a sua escolha. Mas antes de escolher, durante mais uma semana para poder pensar, vamos pensar nisso. Qual que é a engenharia que está por detrás de tudo? Se a gente for olhar mais uma vez pelos sujeitos, não temos saída, coitado de todos nós. Mas quem sabe aquilo que vai definir a nossa decisão e a nossa escolha seja exatamente a nossa identidade, o que a gente acredita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.